Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora de um julgamento que vai acontecer no STF, que é muito importante para todo mundo que faz internet, principalmente para quem tem podcast na internet, né? A gente já falou sobre esse caso, sobre o caso de que um jornal em Pernambuco que foi responsabilizado porque, durante uma entrevista, o entrevistado fez uma acusação de que uma determinada pessoa teria praticado um determinado crime, e isso era falso, e essa pessoa processou não apenas o entrevistado, como o jornal por permitir a publicação daquela entrevista, né? E no final das contas, ganhou a causa no STF. O jornal vai ter que pagar a indenização para ele. Isso é uma coisa assustadora, porque olha a responsabilidade dos podcasts. Você leva o entrevistado, você faz perguntas para o entrevistado. Se o entrevistado falar alguma coisa absurda ali, você é responsável por isso. É uma situação complicada. Vamos entender qual que é a decisão aqui, porque o STF decidiu que vai definir um entendimento sobre o caso, né? O STF julgou, deu ganho de causa para o acusado lá, que não tinha feito o ato que ele foi acusado, o jornal perdeu, vai ter que pagar a indenização, mas teve 3 teses diferentes do que foi o problema. Vamos entender isso daqui. Essa notícia foi sugerida por Miguel Casado e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias para a gente falar aqui lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o STF decidiu que ele vai fixar qual é a tese afinal. Qual que é o critério para você dizer que o jornal tem responsabilidade sobre o que o entrevistado fala? E como eu falei, essa tese é importante, porque eles estão falando de jornal aqui, entrevista para jornal, mas na verdade isso se aplica também a outros meios de comunicação. Certamente isso pode ser usado no caso de um podcast ou de qualquer entrevista que você faça na internet também, né? Então, isso deve ser feito no dia 29 de novembro agora, deve ser definida essa tese, o que é realmente proibido, e a definição deve ser usada para criar outros casos semelhantes que tramitam na justiça. Bom, então é o seguinte, nesse caso, eles deram ganho de causa para o acusado. O Ricardo Zaratini Filho já morreu em 2017, mas ele foi acusado lá em 1995, ele foi acusado de ter participado de um ataque à bomba em 1966 que deixou 3 mortos no aeroporto de Guararapes. Então a gente está falando de coisas antigas, tá? Em 95, o Diário de Pernambuco publicou uma entrevista com uma pessoa que disse que o Ricardo Zaratini tinha participado dessa explosão de bomba lá em 1966, né? Isso se provou falso, então ele processou o cara e processou o jornal. E a decisão foi por 9 votos a 2, os ministros decidiram que o jornal pode sim ser responsabilizado, mesmo que o jornal em si não tenha dito nada sobre isso. O jornal não falou que ele tinha causado a bomba, não falou nada. Foi uma entrevista com uma outra pessoa que a outra pessoa falou isso. O voto inicial foi do Marco Aurélio Melo, é um voto antigo, né? O Marco Aurélio Melo já se aposentou. Ele disse que o Diário não emitiu opinião, portanto não influenciou os eleitores, citou a liberdade de expressão e, portanto, disse que ele deu ganho de causa para o jornal. Falou que o cara não tinha direito à indenização. A Rosa Weber também disse a mesma coisa, seguiu a mesma linha. Falou, não, liberdade de expressão, o jornal não disse. Se o jornal tivesse dito isso, seria responsabilidade do jornal, mas foi o entrevistado que disse. Então o jornal não tem nada a ver com isso. Porém, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes disse, tinha que ser o Xandão, né? A liberdade de imprensa deve ser consagrada com responsabilidade. Não é um direito absoluto. Se eu não gostar, não é liberdade. Encontrando restrições nos direitos fundamentais. Que direito fundamental? Porque o que aconteceu ali foi uma calúnia, né? O cara disse, imputou ao acusado um crime que ele não cometeu. É uma calúnia? Pela lei brasileira, cabe indenização? Cabe. O jornal não teve nada a ver com isso, o jornal foi só um mecanismo que o cara usou para atingir o outro, né? Mas enfim, o Xandão não quer saber de nada, ele prende e arrebenta mesmo. Para o magistrado é necessário que os jornais sejam responsabilizados nos casos em que publicam declarações com conteúdos injuriosos. Então a tese do Moraes é o seguinte, meu amigo, você está entrevistando uma pessoa, e isso vale para os jornais, é lógico, mas vale para YouTube também, vale para qualquer situação. Você está entrevistando uma pessoa, a pessoa fala uma besteira qualquer, comete um crime injuriando, caluniando alguém, meu amigo, imediatamente você é acusado disso daí, você é cúmplice porque você está entrevistando a pessoa. Esse é o pior caso.
o Xandão não seria estranho imaginar, é o mais radical, né? Mas tem outros 2 votos diferentes. Por exemplo, o Fachin disse que não, que o jornal não aplicou protocolos de busca pela verdade, ou seja, um jornal teria a obrigação de... a pessoa falou uma coisa ali que é inverídica, a pessoa tem que checar na internet, verificar se tem procedência e emitir a sua opinião, dizendo que, olha só, a gente procurou aqui, a gente não viu nenhuma evidência do que ele falou ser verdade, tá? E ponto final. Então repara que é uma coisa menos preocupante, ou seja, é lógico, os podcasts vão ter que tomar esse cuidado agora, quando entrevistar alguém e a pessoa fizer uma afirmação polêmica, lembra de falar, olha só, a gente aqui do podcast, a gente deu uma procurada na internet, não confirmamos o que ele disse, do ponto de vista nosso isso não procede, mas enfim, e segue o jogo. Entendeu? Desde que o jornal ou o comunicador faça essa busca pela verdade, tá tudo ok. O erro do caso do Jornal de Pernambuco foi que eles não fizeram isso. Eles publicaram simplesmente a entrevista com o cara, não fizeram nenhuma observação adicional. Então, nesse caso concreto do Diário de Pernambuco, com esse cara aí, não muda nada, os 2 votos são equivalentes. Mas para fixar uma tese, tem que decidir, é uma coisa ou outra, né? E o Barroso ainda fez uma terceira coisa. O Barroso disse o seguinte, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se, à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação, e 2, o veículo deixou de observar o direito de cuidado na veracidade dos fatos de divulgação da existência de tais indícios. Então, ele fala basicamente a mesma coisa que o Fachin, mas acrescenta ainda uma outra condição. Se não tiver nenhuma evidência de que era uma falsa imputação, o veículo jornalista não teria problemas, né? Não precisaria se fazer nada. Né? Novamente, no caso do Diário de Pernambuco, continuaria sendo condenado, o cara continuaria ganhando a ação, porque havia sim, naquela época já estava claro que o cara não tinha participado desse ataque, coisa e tal. Então, esses votos diferentes não mudam nada neste relação deste caso particular, mas é muito importante observar o que o STF vai definir. Por quê? Porque isso vai definir daqui para frente. Qualquer situação de podcast, de entrevista, de coisa de participação especial e coisa e tal, o que eu espero que aconteça é que eles optem pelo voto do Fachin ou o voto do Barroso, para fazer então, e aí você tem essa saída. Se por um acaso você entrevistou alguém e a pessoa falou alguma coisa que você vê que pode ser uma injúria, uma calúnia, uma difamação, né, falou mal de alguém, você tem que lembrar de depois no final lá, falar, olha só, a gente pesquisou aqui, a gente não viu nada que corrobore a afirmação do fulano ali, ele falou isso, isso e isso, a gente viu aqui, não tem nada. Ou seja, você fez o cuidado de procurar, o cuidado de buscar a verdade ali durante a divulgação para evitar a injúria, calúnia e difamação. Né? E é lógico, não preciso dizer para vocês que tudo aqui a gente está falando de acordo com o direito brasileiro, o ordenamento jurídico brasileiro. Na ética libertária, calúnia, injúria e difamação não são crimes, porque palavras não machucam ninguém, as pessoas só se sentem machucadas se quiser, então no final das contas não teria problema nenhum disso na ética libertária. Mas você que é youtuber, você que tem um podcast, presta atenção nessa decisão do dia 29 de novembro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.